Então, vamos lá. A aula de hoje, então, serão as vanguardas europeias. Lógico, quando a gente fala de vanguardas europeias, nós estamos falando da Europa, né? Obviamente. Então, tudo surgiu lá. Nós vamos ver a contextualização histórica, nós vamos ver as características e cada movimento e suas características, sendo que algumas das características foram plantadas aqui na primeira geração modernista. Alguns autores modernistas seguiram algumas tendências das vanguardas europeias, certo? E aí nós vamos ver alguns pintores, esculturas, que essas vanguardas vêm trazendo para nós, tá? Bom, primeiramente, o que é vanguarda europeia? Qual é a ideia que você tem de uma vanguarda europeia? Quando a gente trabalha a palavrinha vanguarda, ele dá uma ideia de novo, né? E por que europeia? O novo na Europa é para a gente pensar. Ele foi um marco muito importante na literatura modernista mundial. Não é só aqui no Brasil. Ele fez valer na literatura mundial. Ele fez importância lá para todo o mundo. Então, essa vanguarda é o novo, né, para a Europa. Vamos entender o porquê. As vanguardas europeias representam um conjunto As vanguardas europeias representam um conjunto de movimento artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. Então, isso daqui eu posso dizer que as vanguardas elas se destacaram tanto na pintura, quanto na escultura, quanto na literatura. Então, esse conjunto, elas foram classificadas como expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e o surrealismo, tá? Nós vamos deixar de lado um pouquinho esse daqui, ó, tá? Eu só mencionei para vocês entenderem que ele existe, porque se acontecer de vocês, de repente, ir lá, não, mas a gente viu esse e a professora não mencionou, beleza, mas ele não é cobrado, tá? Esse fauvismo aí, certo? É mais lá para os lados da Europa mesmo, mas aqui no Brasil a gente vai se destacar somente com esses aqui, tá? Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna, desde a pintura, tá? Escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro e a música. E isso nós vamos ver nitidamente, tá? Claramente, na Semana de Arte Moderna, que nós vamos ter vários autores que se destacaram em um desses segmentos. Óbvio que eu vou ter a pintura, óbvio que eu vou ter a escultura, a arquitetura. Eu, Jânia, vou trabalhar a parte da literatura, né? Mas se fosse a professora Helenice, por exemplo, ela ia direcionar para a parte da pintura e da escultura, talvez a arquitetura, né? O da música, por exemplo, ia se direcionar para o teatro para a música. Quem era o dramaturgo ia se direcionar, por exemplo, para o cinema e para o teatro. Mas isso, tá, é o que se revolucionou a Semana de Arte Moderna, que vocês entendendo isso daqui, vocês vão compreender ou conseguir assimilar a ideia do que era a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, ela não foi compreendida. Tá, gente? Ela foi um movimento que não foi compreendido pela sociedade, porque a sociedade era altamente conservadora. Então, se ela era conservadora, na literatura, principalmente, elas seguiam o nosso querido, os parnasianistas, né?
As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. Então, essa questão de questionar, tá? Era tudo que vinha para ele do passado, né, por exemplo, era uma afronta para todos, tanto na sociedade quanto para os grandes literários. Né? As vanguardas para o Brasil. O que foi importante para o Brasil essas vanguardas europeias? Ô, professora, mas o modernismo ele não quer valorizar as coisas aqui no Brasil? Por que ele vai buscar as coisas lá da Europa? Gente, a ideia que eles têm lá na Europa não é que eles venham aplicar aqui no Brasil. Eles, é como se fosse uma ideia deles aqui para a Semana de Arte Moderna. Pô, tá acontecendo isso na Europa. Acho que a gente não podemos ficar para trás. A gente também tem que mudar a nossa literatura, a nossa arte, mostrar que a arte foi feita para todos. Aí eu falo para vocês, olhem, aí vem o tema. A arte foi feita para todos, né? E aí vem o tema do Enem, da redação do ano passado, a democratização do cinema. Não posso falar sobre o cinema, é a democratização, é o cinema para todos. Eles têm esse direito, o direito do acesso ao cinema, né? Então era isso que eles queriam trazer. Essas vanguardas, eles não queriam trazer somente para uma elite, embora esse conjunto, né, depois nós vamos ver direitinho, embora esse grupo de pessoas eram pessoas elitizadas, mas eles não queriam que fossem somente para a elite, como dizia o parnasiano, vocês estão entendendo? Eles vão contra tudo aquilo que os parnasianos tinham como ideologia, que a literatura era para aquele grupo de pessoas intelectuais, não era para qualquer um. E o Oswald de Andrade vai mostrar diferente, né? Ele vai mostrar que a literatura, sim, é para todos. Tá? Então, no Brasil, elas influenciaram diretamente, não foram nem indiretamente, elas foram diretamente o movimento modernista que teve início com a Semana de Arte Moderna em 22. Tá? A palavra vanguarda no francês significa guarda avançada, futuro, né? Que pressupõe, nesse contexto, o movimento pioneiro das artes. Aqui eu peguei uma cena, né, imagens do que estava acontecendo, soldados, que daí a gente vai ver a questão das guerras que aconteceram, tá? Da contextualização histórica, nós temos os cientistas, nós temos tudo novo que estava acontecendo, né? As roupas, as vestimentas, o futuro com as máquinas, né? Representado pelas máquinas, enfim, isso tudo, aqui nós temos uma engrenagem, né? Vocês vão entender um pouquinho depois sobre isso daqui, a ciência chegando. Tá? Então, eu quis colocar aqui essa questão deles serem os primeiros, tá? A valorizarem, a darem importância à arte. O que estava acontecendo no mundo, na Europa, quando surgiu a vanguarda europeia? Tá? Cada movimento ele vai ter um olhar sobre alguma coisa. Tá? Depois nós vamos ver sobre um ponto referente o que aconteceu. Mas no entorno, no geral, né, ela vem logo depois da Revolução Industrial e logo depois da Primeira Guerra Mundial. Olhem ali, com o advento da Revolução Industrial do século XIX, com o novo, né, e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas, dentre outros. Nesse sentido, a arte demonstrou, desculpa ali o erro, tá, de digitação, demonstrou
a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística pautadas na realidade vigente, tá? Dessa forma, os movimentos artísticos europeus, surgidos no fervor dos ideais da época, foram diretamente contra os ideais da guerra. Então, eles vinham contra aquilo. Tem um movimento mesmo dadaísta, eu fico me segurando para chegar até lá e eu não consigo. Mas o dadaísmo, por exemplo, ele é totalmente contra, né, os ideais, porque é como o dadaísmo representa a reconstrução de uma destruição. Então, ele faz essa referência que a guerra destrói, né? Então, o dadaísmo vai reconstruir. E depois, na literatura, a gente vai ver, na forma da literatura, que eu vou passar para vocês, eu vou mostrar para vocês como é a forma de um poema dadaísta, que é a destruição, a desconstrução para a construção, tá? Os artistas utilizavam da ironia, tá? E da capacidade de chocar o público. Esse de chocar o público aqui, gente, ó, a gente vai perceber muito lá na Semana de Arte Moderna, porque os artistas, eles vão chocar mesmo a sociedade, né? Então, eles vão trazer de forma para refletir sobre tudo, né? Meu Deus, tem uma escultura que eu não me lembro de quem é, que é o Jesus Cristo de tranças, né, que Oswaldo de Andrade levou para a família, né? Meu Deus do céu, assim, foi um assombro, foi um susto para todo mundo, né? Dele levar, foi uma afronta para a família dele, porque a família dele era altamente conservadora e era uma afronta à religiosidade, né? Fazer um Cristo Rastafari, por exemplo, tá? E o nome do título da escultura é Jesus Cristo de tranças. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso. Aqui nós vamos ter alguns autores que vão trabalhar isso. Carlos Drummond de Andrade, na segunda geração modernista, ele tem um poema que se chama Engrenagem. Então ele fala, o poema dele mostra total assim a questão do movimentar de máquinas, tá? Opa, depois aqui, por outro lado, como é o acaso do futurismo italiano, tá? Beleza, Marinetti vai apresentar bem isso, tá? Então, agora nós vamos trabalhar cada obra, né? Cada característica dela. Não precisa copiar, tá, gente? Que eu vou colocar para vocês, certo? Eu vou mandar esses slides para vocês, só prestem atenção, tá? Então, quando eu falo do expressionismo, vai trabalhar a expressão. Eu trouxe uma obra bastante conhecida, né? Vocês já devem ter trabalhado isso com Helenice, uma releitura dessa obra, por exemplo, alguma coisa, né, referente a isso, que é o Grito. Então, essa obra é uma obra bem marcante e é classificada do expressionismo, tá? Surgido em Dresden, na Alemanha, em 1905, o expressionismo foi um movimento artístico que teve origem com o grupo Die Brücke, que em português significa ponte. Ernst Kirchner, Erich Heckel e Karl Schnitzler, não sei pronunciar aquilo ali, foram os artistas que se uniram para criar esse coletivo calcado na expressão dos sentimentos e emoções, tá? O que eu quero que vocês saibam sobre isso? Que o expressionismo surgiu na Alemanha, tá? E que eu quero isso daqui que são as características dele, tá? Possuía um caráter deveras subjetivo, irracional, pessimista e trágico, né? Então ele mostrava a tragédia de qualquer problema humano. Então a gente pode considerar que o problema que existia naquela época ali na vanguarda europeia são as guerras, né? Então, ele fala dessas mazelas, né?
e desses problemas do ser humano. E o expressionismo, ali, aquela tela do grito, né, aquela tela ali da ponte, ele fala, ele mostra bem essa angústia, né? Quero gritar, quero jogar para fora. Esse estilo de arte vem como uma oposição a outro movimento anterior, que é o impressionismo. O artista norueguês Edvard Munch pode ser considerado a grande inspiração e precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é Grito, em 1893, uma das mais emblemáticas obras do pintor. Tá? O que eu quero que vocês saibam, que foi da Alemanha e que surgiu o caráter dele é um caráter pessimista, uma característica irracional, pessimista e trágico, que trata de enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano. O seu principal pintor é o Munch, Edvard Munch, que foi representado pela obra O Grito. Tá? A única coisa que eu quero que vocês saibam sobre essa escola literária. Para mim que vai valer, né? Cubismo. O cubismo ele teve uma influência de Pablo Picasso, né? E as formas dele eram totalmente geométricas. Nós temos também a Guerra Espanhola, se eu não me engano, que era referente a isso. E ele tem esses traços aqui, ó, sempre pontiagudos, tá vendo, ó? Ele não tem um traço arredondado e tal, não. Ele sempre vai trabalhar isso daqui, ó, tá? Essa geometria, olha só. Estão percebendo aqui, ó? Ó. Parece, sabe, assim, ó, ele não faz uma forma arredondada, sempre reto. É reto, olha aqui, ó. Reto, né? O nariz, tá? Então, eles vão trabalhar bem, ele trabalha, a característica dele nesse sentido. O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização, ó, nas formas geométricas, tá? E o abstrato. Foi iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso, tá? Então eu quero que vocês saibam que essa obra tem como característica geometrização, as formas geométricas, e é representado por Pablo Picasso, tá? Essa obra que iniciou aqui, ó, que eu coloquei para vocês, eles são chamados Les Demoiselles, as damas de d'Avignon, né? Sei lá como é que funciona, como é que se pronuncia isso, mas é essa tela aqui, tá? Então ele abriu, né? Iniciou com essa tela, essa forma. Outros representantes nós tivemos aqui, não me interessa, eu quero o principal, que é o Pablo Picasso, e essa daqui também quero que vocês prestem atenção. O restante, né? Porque também fala do Brasil, ó. Essa corrente artística teve como inspiração o trabalho do artista Cézanne e ramificou-se em duas vertentes, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Na primeira, as formas e figuras foram tão desconstruídas e fragmentadas que tornaram-se irreconhecíveis. No sintético, isso ele falou do analítico, né? Ele é desconstruído também, tá? No sintético, os artistas voltaram à representação figurativa, mas não a uma abordagem realista dos temas. Então, aquilo que a gente viu ali, ó, essa tela aqui do Picasso, ele é analítico. Tá? Eles voltaram à representação figurativa, ele está mais na figura do que na contextualização e nos temas. No Brasil, quem representou essa forma aqui, trabalhou esse cubismo, foi Tarsila do Amaral. Ela se inspirou tanto se influenciou tanto no cubismo como em outra vanguarda que nós vamos ver logo em seguida. Tá? Ó, o futurismo.
O futurismo, lógico, né? Vai trabalhar o quê? Futuro. E aqui ela é representada por máquinas. Aqui é uma engrenagem, tá? Depois ali a gente vai explicar direitinho. Mas ela mostra, o futurismo ela está voltada às máquinas, tá? A tecnologia que estava surgindo. Aqui começam, né? Então, os grandes feitos tecnológicos e avanços tecnológicos, as doenças, as vacinas, né? Que vocês viram lá nas. Então, tudo a ciência já com ele. Então, ele vai se voltar para isso, tá? O movimento futurista foi encabeçado por Marinetti, Filippo Marinetti. Eu quero que vocês saibam disso. Tá? No dia 20 de fevereiro de 1909 e no ano seguinte, diversos artistas lançam um manifesto futurista relacionado diretamente com a pintura. Nós tivemos na Semana de Arte Moderna, se vocês forem ver aí na apostila, vários manifestos, tá? Nós tivemos ali várias formas, vários jornais, a Clarkson, por exemplo, elas vão seguindo, tá? Elas vão seguindo as características do Brasil, né? Mas tem a Pau Brasil, não sei se vocês estão com a apostila aí aberta, mas a Semana de Arte Moderna, por exemplo, a Pau Brasil fala de todas as características, a revista Pau Brasil de todas as características do Brasil, referentes ao Brasil, né? Tem outra também, eu acho que tem a verde e amarelo, se eu não me engano, que representa as cores do Brasil, né, da bandeira, e ele também fala sobre o Brasil. Então, os manifestos, as revistas daqui se basearam nesses manifestos futuristas que aconteciam aqui no Brasil, lá na Europa, perdão. Quais são as características? Isso aqui eu quero que vocês, né, coloquem como importante, ó. Aí, qual é a característica dessa escola, dessa vanguarda europeia? Exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso. Tá? Um dos expoentes da pintura futurista foi o artista italiano Giacomo Balla. Não vou falar de pintura porque, né, a gente está falando da literatura. Então, Marinetti aqui, ó, ele além de, eu vou trabalhar poeta, certo? Então, vou para a parte da poesia, né? Não vou me inteirar na parte da pintura. Por isso é que eu acho tão interessante que no currículo dos terceirões, né, não digo só daqui da escola, mas de todas as escolas, deveria ter, no mínimo, uma aulinha de artes, por exemplo, porque o Enem trabalha muito isso, ele liga muito a literatura à arte, né? Então, e é importantíssimo se a gente pudesse fazer esse casamento, né, no terceirão, nos terceirões. Eu deveria colocar no currículo de todos uma aulinha que fosse de artes, porque o Enem, na literatura, na língua portuguesa, por exemplo, quem fez por experiência pode ter percebido que na parte da língua portuguesa ou é interpretação de texto, né, voltada para a gramática, ou a literatura ela vai estar sempre ligada à pintura, cinema, né, poetas, eles vão estar lado a lado. Isso seria riquíssimo se vocês conseguissem compreender isso. Agora, aqui no Brasil, os ideais da Semana de Arte Moderna, por exemplo, inauguraram um movimento modernista no país. Sofreram grande influência do futurismo. Então, o futurismo aqui, ó, vai ser o grande influenciador, essa escola, essa vanguarda europeia aqui, ó, vai influenciar na Semana de Arte Moderna, que inauguraram um movimento modernista no país. Sofreram grande influência do futurismo. Isso porque a rejeição ao passado, quando eu falo rejeição ao passado, estão rejeitando a quem, gente? Parnasianismo, óbvio, né? Bem como o culto do futuro propulsionaram as ideias modernistas, tá? O dadaísmo. Essa imagem aqui é meio
sei lá, estranha, né? Porque mas o dadaísmo é isso mesmo, tá? É reconstruir, olha ali, ó, ele ainda bota assina, né, e a data, tá? Nessa obra dele aqui. Então, o dadaísmo é essa questão mesmo, de destruir para construir, tá? A questão, se eu fosse falar que um reciclado, não. O que ele está representando, essa imagem aqui para nós, né? O dadaísmo foi um movimento ilógico, fora do comum, tá? Ele não tinha nada assim, né? Encabeçado por Tristan Tzara, tá? Ele não tinha propósito nenhum, tá, gente? Diferente lá dos outros, ele sempre tem um propósito. Então, ele trabalha a liberdade de expressão, tudo que você quiser falar, você pode falar e deu. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer e deu. Dizem, né, algumas pesquisas, segundo algumas pesquisas, né, esse movimento, essa vanguarda aqui, o dadaísmo, eles eram soldados, pessoas que se abrigavam em cabarés, por exemplo, né, lá na Europa, que existia muito isso, e dali surgiam os poemas dadaístas, e dali surgiam o que era o dadaísmo, né? Então ele não tinha uma coisa assim, um objetivo, vamos dizer. É aquele momento, é o momentâneo, é o ilógico, é o irracional, né? O dadaísmo foi um movimento ilógico encabeçado, quero que vocês saibam sobre isso, né? Tristan Tzara, que mais tarde ficou conhecido como o propulsor dos ideais surrealistas. Então, aqui o dadaísmo, ele brinca, mas depois o surrealismo vai colocar a sua verdadeira essência, vai melhorar, por exemplo, o dadaísmo, tá? Além dele, outros líderes do movimento foram o poeta alemão Hugo Boll e o pintor, escultor e poeta franco-alemão Hans Arp. As principais, isso aqui eu quero que vocês prestem, né, atenção, é o Tzara, que encabeçou, e as características: a espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão, no absurdo e na irracionalidade. Sem dúvida, o pintor e escultor francês Deschamps foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento dadaísta, com seus objetos prontos, que se afastam de sua função original. A fonte, por exemplo, a fonte, é isso aqui, tá? Isso aqui é a fonte. No Victória, eu acho, né? O nome daquele. A fonte é uma das obras mais representativas desse movimento. Então, ele saiu se desconstruiu do que é o seu verdadeiro objetivo e se tornou uma outra coisa. Foi reconstruído de uma outra forma e denominada como a fonte. Agora nós vamos ver o surrealismo. O surrealismo, ele vem da coisa o dadaísmo, ele vem de uma coisa assim irracional, mas sem propósito. O surrealismo, ele além de ser irracional, ele trabalha o subconsciente, tá? Aquilo que não existe. O dadaísmo vai trabalhar o que existe no irracional, no não pensar, mas o surrealismo, ele vai trabalhar a questão do subconsciente, aquilo que a gente não tem o controle. Então, o que a gente vê e o que a gente imagina, o que a gente viaja. Então, o surrealismo está nesse sentido. Tá? A gente pode perceber aqui, ó, né? Ora, o que a gente pode interpretar? Um monte de relógio, né? Derretidos, cansados, né? Cansados de alguma coisa. Não sei, né? Vamos analisar. O surrealismo, liderado pelo artista André Breton, tá? Despertou em Paris em 1924, pautado no subconsciente. Ó, esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica. Tudo que eu falo em onírico, eu estou falando de sonhos, tá?
fantástica, lembra lá a literatura fantástica? Uma ideia, eu vou só dar uma relembrada, um estalinho na cabecinha de vocês quando eu falei um pouquinho da literatura fantástica de Franklin Cascais. Franklin Cascais fala das bruxas aqui de Florianópolis, certo? Então isso é uma literatura fantástica. O Saci Pererê, aquela crença, né, que nós temos lá do Monteiro Lobato, por exemplo, é uma literatura fantástica, tá? Uma coisa que não, né? Alguns artistas que merecem destaque são Jorge Mar, Salvador Dalí pode até colocar, tá? Ele foi um autor que se destacou no surrealismo, tá? Então, porque o que acontece? Quando a gente analisa uma tela, por exemplo, que eles lembram lá que no Enem quem fez pode ter percebido, que eles colocam sempre texto 1, texto 2, texto 3, sempre traz uma imagem, um texto, um poema para ser analisado com aquela imagem, e um artigo ou alguma coisa. Sempre eles fazem essa comparação, né? E vocês podem perceber que se vocês sabem, eu estou analisando a tela tal, aí eu olho lá embaixo, eu vejo que é de Salvador Dalí. Poxa, Salvador Dalí é do surrealismo. Então, automaticamente, né, eu tenho essa ideia de que ele trabalha a literatura, a ideia fantástica, a onírica. Eu trago as características dessa vanguarda europeia. Aí fica mais fácil de analisar o que eles vão pedir, né? A literatura e as artes plásticas brasileiras sofreram grande influência dessa vanguarda também, né? Olha só, Oswald de Andrade, né? Quando ele trabalha, tem uma obra que ele tem, que é não é o Triste Fim, é o Memórias de João Miramar, eu acho. Ele trabalha essa questão dessa coisa fantástica, né? Também Oswald de Andrade, Mário de Andrade também, quando ele escreve Macunaíma, que ele cria um monstro, né? Que vai em busca da pedra lá que ele perde, enfim, do amuleto lá, né? Que ele vai atrás e aí fala de todas as regiões, mas aquilo ali é fantástico, porque o gigante não existe, são todas. A estrela também não existe, que é com quem ele se relaciona, né? Com quem ele brinca, como ele diz mesmo na narrativa. Né? Então ali não existe, é uma literatura fantástica, é um surrealismo, se eu for colocar nas vanguardas, se eu for transportar, né, para as vanguardas europeias. Lá a literatura de Franklin Cascais é uma vanguarda surrealista, tá? Porque eu trabalho fantástico, então, tudo que eu trabalho que foge do meu mundo real, do meu consciente, ele se transforma em surrealismo, tá? Aí aqui eu peguei, né, na internet ali o que poderia ser um resuminho para vocês, tá? O que foram as vanguardas europeias artísticas, né? Vanguardas artísticas europeias. Aí tem um resuminho, que é um conjunto de movimentos, que é ela, né? De movimentos artísticos culturais que ocorreram na Europa no início do século XX. Foram influenciadas por várias vertentes da ordem moderna mundial. O seu contexto histórico, né, se deu na Primeira Guerra Mundial e na pós-Revolução Industrial. Tá? Então, ali eu tenho um resuminho de contextualização histórica e o que são as vanguardas europeias. E aqui eu tenho movimentos surrealistas, expressionista, fauvistas, aqui eu tenho o futurista e quem representou cada uma delas, né? O dadaísta, crítica no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, eles fugiam da guerra, como eu falei para vocês, tá? Se escondiam em cabarés, coisas do tipo. Então, ali eu estou trabalhando as características principais, movimento cubista, analítico e sintético, lembrando que o sintético, né, é que trabalhou mais a questão
da figura como Pablo Picasso, que eu coloquei lá para vocês. Então aqui eu tenho os manifestos, os futuristas, principalmente, que foi o manifesto que influenciou a Semana de Arte Moderna, tá? E ele teve início a Marinetti na literatura, tá? A Semana de Arte Moderna, por exemplo, o Villa-Lobos é o que vai representar a música. Vai ser bem legal assim a gente trabalhar a Semana de Arte Moderna, e eu queria que vocês estivessem bem cientes daquilo que vocês estão vendo aqui e assimilem isso daqui, tá? Eu tirei algumas questõezinhas do Enem para vocês, para a gente analisar aqui bem rapidinho, referente ao conteúdo, para vocês verem como cai, né? Escolhi algumas de 2018, de 2019 não estão presentes, porque eles analisam, né, se está correto ou não. Então, a de 2019 não estão presentes, tá? Aqui, eu falei para vocês, olha só como é que eles abordam. Eu tenho o texto 1 e eu tenho o texto 2. No texto 1, quem quiser participar pode abrir o microfone e participar, tá? Pode ficar à vontade. Agora eu quero a participação de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer parte aqui, tá? Tá sendo gravado normalmente, mas é bom que vocês participem. Ali nós temos, olha só, temos a imagem de uma pessoa no chão, e aqui eu acho que são espelhos. Acho que sim, né? Não parei para pensar ali, mas que estão representados, olha só, nos pés, né? E é um corpo, né, gente? A gente pode perceber aqui, tá? O que diz o texto 2? O texto 2 ele sempre vai ser referente àquela imagem, tá? Então, olha só, a body art compõe um corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros, tá? Então ele faz. Vocês lembram acho que foi até por conta de uma reportagem que se deu de um cara que ele estava nu, né? Foi uma afronta à sociedade aquela época lá, né? Ao pudor, né? Um cara estava nu e ele repercutiu muito, né? E ele desfilou, ficou deitado na passarela e desfilou com as crianças, e as crianças junto com ele deitado e ele nu. Vocês souberam dessa repercussão que teve na Academia lá de Arte Moderna, em São Paulo? Então vieram vários críticos, né? E a repercussão, eles estavam falando do corpo, o corpo enquanto arte, né? O corpo na arte. Então era a liberdade de expressão que ele estava colocando ali, que na arte tudo pode, tudo acontece, né? Que aquilo ali não era para afrontar depois na justificativa, era para mostrar a arte, né? Meio bizarro. Mas os textos, a concepção, o entendimento, né, de body art está relacionada a quê, gente? A intenção de estabelecer limites entre o corpo e a composição, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão ou discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra e destacar o corpo do artista em contato com o espectador. O que significa esse body art nos textos, na concepção dos textos? Qual alternativa vocês colocariam?
sobre a análise dos textos. Alguém aí se arrisca? Hã? A letra B. A letra B, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão? Quem foi que respondeu? Fui eu, Lucas Dutra. Dutra, muito bem. A assinatura, a alternativa correta seria B, né? Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. A linguagem artística body art, com tradução em português para arte do corpo, utiliza justamente como matéria e suporte principal o corpo do artista, privilegiando-o como meio criativo e de expressão. Muito bem, Lucas. Depois aqui nós temos um textinho que é inspiração no lixo. Né? Aqui nós temos somente esse texto, tá? Foi no Enem 2017, se eu não me engano, sob análise da literatura dentro da vanguarda, tá? O paulistano Jaime Prades, um dos repercussores do grafite e da arte urbana, chegou ao lixo por sua intensa relação com as ruas de São Paulo. A partir da década de 1980, passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza, mas a crise ambiental urbana é forte, diz Prades. Inspirado pela obra de Franz, há 4 anos, Jaime Prades decidiu construir uma árvore gigante no Parque de Ibirapuera ou em outro local público, feita com sobras de madeiras garimpadas em caçambas. Elas são como os intestinos da cidade, são vísceras expostas, conta Prades. Percebi que cada pedaço de madeira carregava a memória da árvore, de onde ela veio. Percebi que não estava só reciclando, e sim resgatando. Sua árvore gigante ainda não vingou, mas a ideia evoluiu. Agora ele pretende criar uma plataforma na internet para estimular outros artistas a fazer o mesmo. Teríamos uma floresta virtual planetária, na qual se colocariam essas questões de forma poética, criando uma discussão enriquecedora. Vocês estão percebendo que eles não estão trabalhando, propriamente dita, as vanguardas europeias. Eles estão falando do artístico. Então, o que é relacionado à vanguarda europeia e o que é o artístico atual. Então, a gente tem que fazer essa relação, como na anterior, né, que ele utilizou lá. Eu posso mostrar a questão anterior como uma questão dadaísta, desconstrução para reconstrução, né? Desconstrução de um corpo para a construção da arte, certo? Então, eu tenho essa ideia dadaísta. Aqui eu tenho outra ideia que ele trabalha também, a questões da reciclagem, né? De fazer arte com a reciclagem. O texto matiza algumas transformações das funções da arte na atualidade, né? Diferente lá das funções da arte da época da Europa, mas não quer dizer que aqui eles não vão trabalhar, né? Na atualidade eles vão trabalhar, mas de forma, logicamente, do momento histórico. No trabalho citado do artista Jaime Prades, considera-se a reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem, valorização da poética em detrimento do conteúdo, preocupação com o belo encontrado na natureza, percepção da obra como suporte na memória, reutilização do lixo como forma de consumo. Qual das alternativas vocês apostariam aqui? A letra A. A letrinha A? Muito bem. Reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem. Ali, ele busca do lixo essa reflexão para a humanidade. O artista busca trazer questionamentos acerca da crise ambiental. Isso fica claro no trecho do texto.
Passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza, mas a crise ambiental urbana é forte, né? Esse é o trecho que... Mais uma imagem, que eu tenho uma imagem. Aqui, qual é a imagem que eu tenho? Vocês podem perceber que essa imagem aqui, ó, eu tenho um prédio, talvez. Óleo de lápis. Um tapete. Um tapete. E ele tá se rasgando ó, ele não... Aqui é um travesseiro, parece um travesseiro, né? Legal, ó. Esse aqui foi em 2018, essa questão aqui. E a gente, sei lá, ó, o que a gente imagina? Ele está sendo desconstruído, né? Ele está sendo, parece que, igual no derretimento lá do surrealismo. Se a gente vê essa imagem aqui, ó, a gente já se remete lá ao surrealismo. É uma imagem surrealista isso aqui. Que a gente tem não tá certo, tá no inconsciente ali, né? Então a gente tem alguma coisa derretendo, vamos ver o que o texto nos diz, né? O texto sempre está referente àquilo que está na imagem. No verão de 1954, o artista Robert criou o termo combine para se referir às suas novas obras que possuíam aspecto tanto da pintura como da escultura. Em 1958, Cama, é Cama, tá, Igor? Ó, Cama foi selecionada para ser incluída em uma exposição de jovens artistas americanos e italianos no Festival dos Dois Mundos em Spoleto, na Itália. Os responsáveis pelo festival, entretanto, se recusaram a expor a obra e a removeram para um propósito, embora o mundo da arte debatesse a inovação de se pendurar uma cama numa parede. Rosberg considerava sua obra um dos quadros mais acolhedores que já pintei, mas sempre tive medo de que ninguém quisesse se enfiar nela, né? Deitar na tela dele, né? Na arte dele. Vamos ver. Então, ali, ó, Igor, a gente estava analisando, todos, né? É uma cama, e aí a gente vê o travesseiro ali, né? Eu percebi que tinha alguma coisa assim. E o derretimento aqui, né? Sei lá. Me remeteu à obra surrealista. A obra de Rauschenberg chocou o público na época em que foi feita e recebeu forte influência de um movimento artístico que caracterizava pela dissolução das tonalidades. Se eu sei as características da vanguarda, né, um movimento artístico. Quando eu falo movimento artístico, eu falo dos movimentos das vanguardas, tá? A dissolução das tonalidades e dos contornos, revelando uma produção rápida, exploração insólita de elementos do cotidiano, dialogando com o readmits, repetição exaustiva de elementos visuais, levando à simplificação máxima da composição, incorporação das transformações tecnológicas, valorizando o dinamismo da vida moderna. Não, daí seria o futurismo ali, né? A D pode tirar fora. Geometrização das formas, diluindo os detalhes, sem se preocupar com a finalidade do real. Geometrização eu não acredito também que seja, né? Qual das alternativas? Seria o cubismo? A letra B. A letra B? Vamos lá. Muito bem. O cubismo. A exploração insólita de elementos do cotidiano. O cubismo não, né? O surrealismo, né? Exploração insólita de elementos do cotidiano, dialogando com os readmits. Vocês estão vendo como fica muito mais fácil se a gente consegue assimilar as características, né? Aquela parte lá das vanguardas e trazer para o cotidiano, né? Se a gente tem lá a imagem, ó do objetos reedificando, foram produzidos, tá? Então, aqui, ó, a gente vê,
eu logo me remeto àquela imagem daqueles relógios derretendo, uma coisa que está sendo outra também. Se vocês forem pesquisar na internet, telas surrealistas, vocês vão perceber que tem muito disso, né? Cavalos, eu tenho uma que eu acho muito legal, que são cavalos que vêm entre nuvens, eles são nuvens, né? Eles saem das nuvens e as nuvens vão se transformando em cavalos, sabe? Como se fosse uma coisa assim do subconsciente mesmo, que a gente não vê. É a mesma coisa que a gente deitar no céu, se deitar na praia, vamos supor, tem umas nuvens assim, né? Ou no campo, numa grama, sei lá. E olhar para o céu e ficar viajando o que as nuvens parecem. Para mim pode parecer uma coisa, para o Igor pode ser outra, para o Gonçalves outra, para o Dutra outra, para a Lelê outra, sabe? Então, assim, é como se o nosso subconsciente trabalhasse aquilo, né? É mais ou menos isso. O surrealista trabalha sobre isso, tá? Muito bem. E aqui nós temos uma última, só para a gente fechar. Aqui nós temos, olha a imagem, né? Ele vai relacionar aquela imagem. Nós só temos a imagem e isso daqui o que se refere a isso. Nós temos um homem que está com vestimentas de mulher e todos ao redor, né? Isso aqui foi na Avenida Paulista. Sempre em São Paulo sempre acontecia qualquer coisa, né? Tudo que de novo acontece em São Paulo, né? Em 1956, o artista Flávio de Rezende Carvalho desfilou pela Avenida Paulista com um traje New Look, uma proposta tropical para o guarda-roupa masculino, mas com vestimentas que parecem ser valorizando, né, as vestimentas das mulheres, no caso. Suas obras mais conhecidas são relacionadas às performances. A imagem permite relacionar como características dessa manifestação artística o uso da intimidade da política e do corpo, da política do corpo de tu te sentir bem, né, naquilo que tu veste, enfim, do público da ironia e da dor, do espaço urbano da intimidade e do drama, da moda do drama e do humor, do corpo da provocação e da moda. Qual das três alternativas se refere que vocês podem... isso aqui é o futurismo, tá? Que ele coloca. A questão do novo, tá? É essa a ideia que ele está colocando aqui. Então, qual das três das alternativas cabe melhor com a imagem ali? Vamos ver. Letra E. A letra E do corpo, da aprovação e da moda. Bem, o artista usa a moda com o objetivo de trazer uma nova proposta de vestimenta para os homens. Usa seu corpo como instrumento, suporte para caminhar pela arte e usa também provocação, pois propõe um tipo de traje que não era utilizado por homens, e sim considerado uma roupa feminina. Muito bem. Gente, então, passou a nossa hora já, né?